Eu cheguei da maternidade, eu me lembro que com uns 4, 5 dias mais ou menos, o meu filho começou a ter muita cólica e daí começa toda a minha procura para poder estar tentando auxiliar ele nesse período e tirar essa cólica que estava muito intensa. O Arthur, assim que ele começou a mamar, ele já começou a apresentar muita cólica, a famosa disquesia. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bia, mãe do Arthur. E como eu disse, o Arthur, assim que ele chegou da maternidade, ele começou a apresentar muita cólica. E aí começa a minha procura para tentar achar um remédio que eu pudesse tirar essa dor dele, curar essa dor dele. Em algumas dessas crises do Arthur, eu fui pro hospital, né, perguntar pro médico se realmente era cólica ou se ele estava tendo mais alguma outra coisa. Porque você fica meio. Como eu era mãe de primeira viagem, então, como eu sou mãe de primeira viagem, naquela época, né, eu não entendia bem menos. Eu perguntei pro médico se realmente era cólica, se tinha mais alguma coisa acontecendo. E é bom realmente, se você tá com uma criança chorando muito e você não sabe o que fazer, o que a gente recorre é ao médico, né? Então, quando eu cheguei no hospital, o médico falou que realmente era cólica, não tinha nada, e que tinha que esperar 3 meses. É o que eles falam, tem que esperar 3 meses. Quando você pesquisa na internet, realmente é 3 meses. Só que eu não conseguia esperar 3 meses com ele passando dor, e geralmente estava sendo quase todo dia dor, principalmente às 6 horas da tarde, ele tinha muita dor, e esperar, né, passar esse período sem fazer nada, né? Então eu realmente eu não consegui esperar esse período e comecei a procurar o que as mães dão geralmente. Outra coisa que eles geralmente o médico receita é você dar remédio para dor e remédio para gases e fazer bicicletinha, fazer massagem. Só que eu não estava conseguindo fazer massagem no Arthur. Quem está passando por esse período sabe, não dá para fazer uma massagem numa criança que tá gritando muito. E o Arthur, por exemplo, ele gritava muito, ele ficava roxo, ele perdia o ar. Eu não conseguia nem iniciar. Não sei se é da personalidade dele mesmo, eu não conseguia iniciar uma massagem nele, que ele gritava muito. Então, eu acabava desistindo, né, de tentar fazer a bicicleta, fazer a massagem, principalmente a massagem. Eu não conseguia fazer massagem nele porque ele chorava muito. E o que os médicos receitam é tá dando remédio de dor no momento que tá com muita dor, ou tá dando remédio de gases. Só que o intestino da criança, ela está em amadurecimento. Então, o mais válido para mim aí realmente é esquentar a barriga da criança, porque esquentar a barriga dele eu percebi que tirava mais a dor do que ficar tentando fazer a massagem. Eu não conseguia, pelo menos eu não consegui com o Arthur ficar tentando fazer massagem ou ficar tentando fazer a bicicletinha. Eu também não sentia confiança de ficar dando remédio para dor, porque remédio para dor é muito perigoso. Se abaixa a temperatura da criança, ele é extremamente perigoso. Então, eu era contra ficar dando remédio de dor para ele, principalmente nesse período onde eu estava com cesariana, eu tava um pouco depressiva, né, que é o famoso baby blues. Então, tinha muita coisa acontecendo, fora a amamentação também, que estava sendo um período muito difícil. Então, tudo isso, eu realmente queria achar um remédio que eu desse para ele e diminuísse ou tirasse a dor dele completamente. Eu vou relatar aqui no vídeo, então, a minha experiência, tá? Então, o que eu dei pro Arthur, o que ajudou ele. E no final do vídeo também vou falar um arrependimento que eu tive, né, nesse período. Aí eu começo a pesquisar na internet e eu acho esses 3 remédios que são dados para criança, geralmente, né, para recém-nascido. O primeiro é o Colicalme, que, né, eu começo pelo Colicalme. O vidro do Colicalme, ele é maior. E aí eu acreditei que eu achei a solução com o Colicalme, porque ele foi muito bom. Assim que eu dei o Colicalme, o Arthur ele dormiu 2 horas seguidas. Tá na bula atrás do remédio, que apresenta a sonolência mesmo após dar o Colicalme para criança, né? E como ele ia passar esse período de desenvolvimento do intestino, que eu sabia que ia durar os 3 meses, né? Eu acreditava que o Colicalme ia me ajudar a passar por esse período, né? De toda vez que desse o pico de dor mais forte, eu poderia estar dando Colicalme.
E realmente foi assim no começo. O Arthur, ele teve então esse momento de melhora assim que eu dei o Colical. Bom, todos os remédios que eu falei aqui, eu perguntei pro médico. Como eu disse no começo do vídeo, eu fui parar algumas vezes no médico por causa dessa cólica. Eu acredito que eu tenha ido umas 3 vezes pro hospital. E todos eles eu perguntei, né? Falei dos nomes dos remédios que eu tava pretendendo dar e se eu podia estar dando. Né? Então eu não dei os remédios junto. O primeiro que eu tentei foi o Colicalme. Eu pensei, vou começar pelo Colicalme, né? E se ele der certo, então eu não preciso comprar mais nada. Só que o que acontece? Com o passar do tempo, não sei se foi com uma semana ou mais, eu não lembro ao certo, vai fazer 3 anos aí, né? Mais ou menos. O Colicalme, ele já não apresenta mais efeito. Ele teve um pico ali onde ele me ajudou bastante a tirar a dor, né, que ele estava sentindo, só que ele começa a declinar essa melhora, e eu senti que eu dava o remédio e ele continuava tendo crise da mesma forma, então eu pensei que eu comecei a observar que não estava mais fazendo efeito. Então eu parei de dar, mesmo porque o frasco, ele é grande, né, então mais ou menos na metade do frasco eu já começo a parar de dar o remédio para ele, e porque já não tá fazendo efeito, então eu não ia ficar dando esse remédio para ele, porque ele é para aliviar a dor. Então eu penso no próximo remédio e começo a dar o Colides. O frasquinho dele é bem menor, então o Colides eu dou ele até o final do frasquinho. E eu percebi que ele também começou a apresentar uma melhora nas dores que o Arthur tinha. Por quê? Porque o Colides ele é um probiótico. Então ele ajudou nesse a acontecer esse amadurecimento mais rápido. Então eu opto por estar dando o Colides até o final do frasquinho. E como não tinha problema, eu já não estava dando mais o Colicalme. Aí eu continuo somente com o Colides. Só que da mesma forma do Colicalme, o Colides, ele tinha aquele momento de melhora ali, quando ele tinha mais o pico de dor mais forte no dia. Só que também não resolveu 100%, né? Ele estava ainda no processo de amadurecimento do intestino. Então, eu senti a mesma coisa, que ele teve um momento de melhora, né? Enquanto eu estava dando. Só que depois ele começa a também não fazer mais efeito e o Arthur continuava tendo cólicas, né? E chorava muito. Daí eu penso no próximo remédio, que é o Fuchicória. E aí eu pensei, por ele ser um remédio mais antigo, eu acredito que ele vá funcionar, que ele vá tirar a dor, amenizar a dor dele naquele momento. Aí eu dou o Fuchicória. O frasquinho dele é assim. É o pozinho rosa. Deixa eu ver se tem alguma coisa ainda. Quase não tem mais nada aqui. É um pozinho rosa. Pode ser dado na chupeta para criança. O Fuchicória, ele também teve o mesmo processo dos outros remédios para cólica para criança. Ele teve uma melhora e depois ele começa também a não fazer mais efeito. Isso já estava chegando aí próximo dos 3 meses, né, que ele estava para fazer os 3 meses. Nesse meio tempo, eu procurei não dar os remédios juntos, né? Mesmo porque eu comecei já que ele não estava funcionando, eu deixava de dar. Mas às vezes eu tentava o remédio de gases, às vezes eu tentava fazer a bicicletinha. No mais pro final, assim, do Fuchicória, eu paro de dar todos eles e começo a dar mais o remédio de gases e tentar fazer a massagem. E mais pro finalzinho começa a esquentar mais a barriguinha dele para aliviar essa dor. Uma das dicas que eu peguei com o farmacêutico é tentar dar um remédio de gás sem corante. O Milicon, né, eu achei da marca Milicon sem corante, só que eu não posso dizer se isso realmente ajudou ou não, mas se você está numa tentativa de tentar tirar a cólica da criança, então fica válido uma dica, porque o farmacêutico ele disse que poderia ser o corante.
Não sei. Mas eu tentei também, mas não senti que teve tanto efeito. O que eu fiz também foi cortar derivados de leite. Com cafeína também, eu cortei derivados de leite e eu senti que deu uma ajudada também. Não sei se já estava no meio do processo. Eu senti que cortar essas coisas deu uma ajudada a aliviar a dor de cólica dele. Uma coisa que eu tentei foi tomar Yakult. Eu tomei Yakult, mas não senti que isso melhorou. Mas eu senti que cortar derivados de leite ajudava ele não ter umas crises de dor muito forte durante o dia. Então, o que eu pude fazer, o que estava no meu alcance, eu fiz. No caso, cortar cafeína ou derivados de leite, aí eu cortei. Bom, aí eu resolvi parar mesmo de tentar outros remédios. É muita coisa, né, mesmo que seja algum, seja probiótico, de ficar dando para um recém-nascido, né, e eu resolvi não dar mais nada. Bom, e o que eu achei? Eu achei que todos os remédios, eles foram válidos. Eles me ajudaram a passar por esse período. Eu não ia conseguir passar 3 meses sem dar absolutamente nada para ele, ou só esperar, né, os 3 meses passar. Se você sente que não deve dar, se você tem alergia a algum componente, se... geralmente quando a mãe tem alergia, a criança também tem, o pai também. Se o pai tiver alergia, a criança pode apresentar. Não é certeza, mas foi o que o médico me falou. Como eu tenho alergia a alguns tipos de remédio, eu procuro não dar pra ele porque, né, ele não tem como me falar se tá... Então, se você sente que não deve dar nada, e consegue só estar esquentando a barriga da criança e tá dando remédio de gases, não sente de dar nada, não dê. No caso, eu tentei, porque ele estava tendo crise muito forte e eu não estava conseguindo lidar com aquela situação sem dar nada para ele. Então, ele me ajudou, esses remédios me ajudaram psicologicamente a estar aliviando as dores. Eles tiveram um pico de melhora, depois começaram a diminuir, né? E então eu posso resumir que eles me ajudaram 50% a tirar a dor, né? Não tirou 100% ou eliminou de uma vez a dor, mas eles me ajudaram a 50% a diminuir um pouco esse momento, essa fase que ele passou. Então, eu tenho, como eu disse no começo do vídeo, eu tenho um arrependimento durante essa fase, que foi, eu não fui fazer as fotos de recém-nascido dele devido à cólica de bebê. Por quê? Porque eu tava com medo dele ter uma crise de dor muito forte lá e a fotógrafa não ter paciência de esperar. E então eu não fui fazer as fotos dele. E eu devia ter ido, porque mesmo que tivesse saído uma foto, pelo menos, eu já teria ficado feliz, né? Poderia virar um quadro, o que fosse. Mas eu, por medo, por receio de eu não conseguir, e dele ter alguma crise lá e não consegui fazer a foto, eu desmarquei e não fui fazer. Então, assim, se você tem vontade de fazer as fotos, vá fazer as fotos, porque depois não dá para voltar no tempo. E o arrependimento, eu fiz as fotos mais pra frente, com 6 meses, ficaram lindas as fotos. Então, se eu pudesse ter voltado no tempo, eu teria feito as fotos de recém-nascido dele. Esse é o meu arrependimento, né? Outro arrependimento também eu deveria ter esquentado bem mais a barriga dele com essas bolsinhas térmicas. Eu deveria ter esquentado mais a barriguinha dele. Então, é um arrependimento também que eu tenho, porque eu senti que no final, quando eu ia esquentando a barriga dele com uma fraldinha ou com uma bolsa térmica, deixar amor no lugar, eu percebi que aliviava a dor dele. Eu percebia, né, no semblante dele que ele estava mais aliviado da dor. Em resumo, o que aconteceu? Então, os remédios eles foram bons para tirar a dor, então, em 50%, né? E quando foi chegando no período de 3 meses, chegou a passar os 3 meses, então, com ele tendo cólica, eu percebi que as cólicas começaram a diminuir, principalmente porque foi uma das vacinas que ele tomou.
E assim que ele tomou a vacina, perto dessas vacinas, ele tava com prisão de ventre. E quando ele toma a vacina, eu percebi que ele soltou a barriga. E depois desse dia, mais ou menos, ele começou a não ter mais nem prisão de ventre, nem mais cólica. E aí eu percebi que, graças a Deus, aquela fase tinha passado, né? E eu não precisei dar mais nada. Só que ele passou o período de 3 meses, tendo crise, né, de cólica. Só que os meus remédios foram... Mas os remédios me ajudaram muito nesse período. Pelo menos, na minha experiência, eles me ajudaram a aliviar esse período de cólica dele. Vai funcionar para todo mundo? Pode ser que sim, pode ser que não, porque realmente as crianças, elas são únicas, né? Como algumas pessoas que eu vi relatos que a criança teve cólica só por 10 dias, ou nem teve cólica, ou a mãe comia de tudo, ou a mãe não comia de nada e mesmo assim teve cólica, e algumas mães comiam de tudo e a criança não teve cólica. Então, eu acredito que seja um amadurecimento mesmo de cada criança, de cada intestino. Se eu for dar um conselho, o conselho que eu dou é: anotem tudo, tem um caderno e anotem tudo que você for dar para a criança, ou que foi receitado, anotem horário, anotem tudo com relação, principalmente a remédio. Anotem tudo, tem um caderno, porque a nossa cabeça não fica muito legal nesse período. Eu, pelo menos, esquecia muita coisa. Então, principalmente se você é mãe solo ou não tem muita rede de apoio, então anotem para não se perder a quantidade, a hora que deu, se realmente é aquele remédio, né? Deixa separado o remédio da criança de remédio de adulto, até identifique, porque esse período, principalmente a mãe que está dando ali, é um período muito perigoso, né? Para não estar confundindo as coisas. E uma outra coisa que eu fiz para ajudar a passar o tempo, não sei, eu fui marcar no calendário, já que ia durar 3 meses, eu fui marcando no calendário cada dia que passava. Então, eu riscava como uma forma de eliminar os dias mais rápido. Eu fiz isso, né? Então, mas o caderno eu acho muito importante tá tendo para tá anotando e acompanhando o que você tá fazendo. Bom, gente, é isso. É o meu relato, tá? É uma experiência, né, que eu tive nesse período de cólica que o Arthur teve. E, como eu disse, os remédios, eles me ajudaram a tirar a dor ali nos 50% do Arthur, tá? Então, minhas considerações, eu acredito que o remédio tem ajudado ali nos 50%. Se vocês tiverem dúvida, antes de dar qualquer coisa, perguntem pro médico. Se não tiver sentindo no coração de dar nada, não dê. Principalmente se você é muito alérgica, né? E às vezes a criança pode ser alérgica também, a gente nunca sabe. Então, é um recém-nascido, então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu senti de dar os remédios porque ele tava tendo muita dor, né? E graças a Deus não deu nada de alergia nem nada desse tipo. Bom, o vídeo é esse. Se ajudou em alguma coisa, né? Minha experiência, o que eu passei, deixa um curtir no vídeo. Então, até a próxima. Beijo!